Olá! Seja muito bem-vindo à nossa sétima aula do curso de NR06, Equipamentos de Proteção Individual. Nesta aula, vamos falar sobre um tema essencial para a saúde e segurança de todos os trabalhadores: a proteção respiratória. Você provavelmente já sabe que a NR06 define as regras para aprovação, comercialização, fornecimento e uso dos EPIs. E é importante lembrar que o uso desses equipamentos deve sempre ser a última medida adotada, ou seja, deve ser aplicado somente quando as medidas de proteção coletiva não forem viáveis ou suficientes, ou ainda em situações emergenciais. A proteção respiratória tem um papel fundamental. Ela serve para evitar que o trabalhador inale agentes prejudiciais à saúde, prevenindo doenças e garantindo um ambiente de trabalho mais seguro. Afinal, o ar que respiramos contém cerca de 21% de oxigênio, e qualquer alteração nessa composição ou a presença de contaminantes pode representar sérios riscos à nossa saúde. Falando em riscos, é importante entender que o sistema respiratório pode ser exposto a diversos contaminantes suspensos no ar. De forma geral, dividimos esses riscos em dois grandes grupos: os particulados, como poeiras, névoas e fumos, e os químicos, como gases e vapores. As poeiras são formadas quando materiais sólidos são moídos, quebrados ou triturados, por exemplo, minério, madeira ou sílica. Os fumos surgem quando um metal ou plástico é aquecido, vaporizado e resfriado rapidamente, como acontece em processos de soldagem ou fundição. Já as névoas aparecem a partir de líquidos pulverizados, como nas operações de pintura. Os gases são substâncias que se mantêm no estado gasoso em condições normais de temperatura e pressão, como o oxigênio e o gás carbônico. E os vapores são formados pela evaporação de líquidos ou sólidos, sendo facilmente identificados por seus odores. Um bom exemplo são os vapores de gasolina, querosene ou solventes de tintas. Quando o trabalhador não é devidamente protegido, pode desenvolver diversas doenças ocupacionais. A silicose, por exemplo, é causada pela inalação de sílica, comum em cerâmicas, minerações e metalúrgicas. A asbestose é provocada pelas fibras de amianto, e a antracose resulta da inalação de partículas de carvão mineral. Todas essas doenças são sérias, progressivas e, na maioria dos casos, irreversíveis. Agora que entendemos os riscos, vamos conhecer os principais tipos de equipamentos de proteção respiratória, conforme a NR06. O primeiro tipo é o respirador purificador de ar não motorizado. Nesse caso, o ar contaminado passa por um filtro que retém as partículas perigosas, sendo puxado pela força da respiração do usuário. Entre os modelos mais conhecidos estão as peças semifaciais filtrantes, chamadas de PFF. A PFF1 oferece proteção contra poeiras e névoas. A PFF2, equivalente à famosa N95, protege contra poeiras, névoas e fumos, sendo indicada também para proteção contra agentes biológicos. Já a PFF3 oferece o nível mais alto de proteção, inclusive contra partículas radioativas. Existem ainda as peças com filtros substituíveis, como os filtros P1, P2 e P3, que variam conforme o tipo e a concentração do contaminante. Também há filtros químicos, que retêm gases e vapores, e os filtros combinados, que protegem simultaneamente contra partículas e contaminantes gasosos. É importante destacar um ponto: a máscara cirúrgica não é um equipamento de proteção respiratória, pois não possui vedação adequada no rosto e, portanto, não protege contra aerossóis. O segundo tipo de equipamento é o respirador purificador de ar motorizado. Ele utiliza um pequeno motor e uma ventoinha para forçar o ar através de um filtro de alta eficiência. Esse sistema cria uma pressão positiva dentro da máscara, o que aumenta o conforto e a segurança. Existem versões com vedação facial, como as peças semifaciais ou faciais inteiras, e modelos sem vedação, como capuzes e capacetes.
O terceiro tipo é o respirador de adução de ar tipo linha de ar comprimido. Ele fornece ar puro a partir de uma fonte externa, como um compressor ou cilindro. É indicado para locais onde a concentração de oxigênio é superior a 12,5% ao nível do mar. Já em ambientes com níveis mais baixos de oxigênio, classificados como IPVS, ou seja, imediatamente perigosos à vida e à saúde, deve ser utilizado o modelo com pressão positiva e cilindro auxiliar para fuga. O quarto tipo é o respirador de adução de ar tipo máscara autônoma. Ele é usado em situações críticas, onde há deficiência de oxigênio. Esse equipamento possui um cilindro próprio de ar respirável, funcionando de forma independente. Pode ser de circuito aberto ou fechado, e sempre opera com pressão positiva, garantindo a segurança do usuário mesmo em atmosferas extremamente perigosas. E por fim, temos o respirador de fuga, projetado para situações emergenciais. Ele é usado para evacuar rapidamente áreas contaminadas com gases, vapores ou partículas perigosas, garantindo a proteção durante o deslocamento de escape. Agora, vamos falar sobre o uso, a manutenção e os cuidados necessários com esses equipamentos. Todo EPI só pode ser comercializado e utilizado se possuir o certificado de aprovação ITA-CA emitido pelo órgão competente do Ministério do Trabalho. Esse certificado garante que o produto foi testado e atende aos padrões mínimos de qualidade e segurança. Além disso, o empregador tem a obrigação de orientar e treinar o trabalhador sobre o uso, a guarda e a conservação correta do EPI. Em especial, no caso dos respiradores, o treinamento deve incluir o ajuste adequado da peça ao rosto, a forma correta de colocação e retirada, e os cuidados com a limpeza e armazenamento. Outro ponto fundamental é a implantação do Programa de Proteção Respiratória, o PPR. Esse programa reúne um conjunto de medidas técnicas e administrativas que garantem o uso eficaz dos respiradores. Ele define o tipo de equipamento mais adequado para cada risco, as limitações de uso, os procedimentos de manutenção e o treinamento dos usuários. Para que o respirador funcione corretamente, é necessário que ele tenha vedação perfeita no rosto do trabalhador. Por isso, cada usuário deve passar por uma avaliação médica para verificar se está apto a utilizar o equipamento e realizar o teste de vedação facial, que serve para identificar o modelo e o tamanho mais adequados. Esse teste deve ser repetido anualmente ou sempre que o modelo do respirador for alterado. Antes de entrar em uma área contaminada, o próprio trabalhador deve realizar um teste de verificação de vedação, que é uma checagem rápida para confirmar que o respirador está ajustado corretamente. Um detalhe importante: a presença de barba, bigode ou costeletas na região de vedação da máscara compromete totalmente a eficácia do equipamento, permitindo a entrada de contaminantes. Por isso, o uso de respiradores com vedação facial é proibido para pessoas com barba, sendo permitido apenas para modelos motorizados sem vedação facial. A conservação do EPI é uma responsabilidade compartilhada. O trabalhador deve zelar pelo bom estado do equipamento, usá-lo corretamente e informar qualquer dano ou alteração. Já o empregador é responsável pela higienização e manutenção periódica dos respiradores, garantindo que sejam sempre seguros para uso. Quando o equipamento é utilizado por mais de uma pessoa, a limpeza completa deve ser feita após cada uso. Além disso, o fabricante deve fornecer as instruções de limpeza e informar o número máximo de higienizações recomendadas, após o qual o equipamento deve ser substituído. Para concluir, é importante reforçar alguns pontos. Sempre priorize as medidas de proteção coletiva antes das individuais. Escolha o respirador adequado ao tipo de contaminante e mantenha os cuidados com o armazenamento e a higienização. O uso correto do EPI respiratório é essencial para preservar a saúde do trabalhador e prevenir doenças ocupacionais. Parabéns por chegar até aqui.
Na próxima aula, continuaremos aprofundando nosso conhecimento sobre os equipamentos de proteção individual e sua importância para a segurança no trabalho.